Bem-vindo à 220ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é a última impressão é a que fica. Não há dúvida, repito, a última impressão é a que fica. No entanto, não é o que se ouve por aí dizer. O que se ouve dizer é que a primeira impressão é a que fica. Em que é que ficamos? O que é que realmente fica? A primeira ou a última impressão? Por que será que nós tendemos a acreditar em tantas mentiras? Por exemplo, há uma publicidade de perfume que insiste em incutir nas nossas mentes a seguinte ideia: a primeira impressão é que fica. Todos sabem que a primeira impressão de um perfume não é que fica. Não é preciso fazer um desenho. Mas até os psicólogos induzem a este erro. Cito o que eles dizem. No contexto profissional, criar confiança no primeiro contacto é fator decisivo. Os seus estudos em psicologia mostram que a primeira impressão é que fica. Dizem que julgamentos iniciais sobre uma pessoa dificilmente são desfeitos. Mesmo que outras informações contradigam a opinião formada no primeiro momento, esta continua a impor-se durante muito tempo. No entanto, a verdade é que mesmo apesar disto ter uma ponta de verdade, e convém lembrar que a mentira, não nos esqueçamos, tem sempre uma ponta de verdade para se tornar credível, repito, a verdade é que mesmo apesar disto ter uma ponta de verdade, é realmente a última impressão que fica, em última análise, e não a primeira. Para já. Antes de tudo, eu sei que isto que dizem é mentira pela minha própria experiência de vida. Contudo, as pessoas acabam sempre por comprar o perfume e, pior ainda, por comprar também esta ideia enganadora. E vendem-na, em primeiro lugar a si mesmos, depois aos seus filhos, aos seus amigos e aos seus parentes, especialmente quando querem que estes se vistam bem para um encontro importante ou para uma entrevista de emprego. O facto, porém, é que esta frase é uma grande mentira. A primeira impressão não é a que realmente fica, é a que realmente engana. Vamos testá-la. Certamente que já conheceste alguém que no primeiro contacto te causou uma impressão muito boa, a primeira impressão, mas depois de conheceres melhor a pessoa ficaste decepcionado com ela. O que realmente ficou para ti não foi a primeira impressão, mas a última. E certamente que já te aconteceu o contrário. Não ires com a cara de uma pessoa quando a conheceste, mas depois com a convivência, teres descoberto que trataste de uma pessoa maravilhosa, fantástica, que não era nada daquilo que parecia ser no primeiro encontro, e hoje, quem sabe, até são grandes amigos. O que realmente ficou para ti não foi a primeira impressão, mas a última. Estás a ver? O teste do algodão não engana. Eu não disse que essa ideia sobre a primeira impressão é uma tremenda mentira. Muitos dizem que a primeira impressão é que fica, mas eu digo que é a que engana. A primeira impressão nunca fica, a não ser que se esteja a falar de uma impressora. A primeira impressão é a que fica no papel. Com as pessoas é completamente diferente. A primeira impressão é a que fica, até que uma segunda impressão a confirme ou a desminta. Há um ditado popular que diz: a primeira impressão é a que fica, e eu digo sem qualquer dúvida que tal provérbio é um disparate infundado. Porque nem tudo o que ouvimos é o que escutamos, e nem tudo o que nós vemos é o que enxergamos. Como diz outro adágio popular bem conhecido e sábio, quem vê caras não vê corações. Uma pessoa pode aparentar ser um cordeiro, sendo um lobo, ou aparentar ser um detestável, sendo alguém muito amável. Então não julgues pela aparência. E te livrarás de cometer um enorme equívoco. Não deixa de ser verdade que a primeira impressão é importante, especialmente para quem tem um encontro ou uma entrevista de emprego. Mas não é a que realmente fica. É importante, mas a impressão que fica não é essa, é a última. O capítulo 18 do livro de profeta Ezequiel dá-nos aqui vários ensinamentos. Primeiro, os versículos 1 a 4 mostram que cada pessoa responde diante de Deus somente por si. Por outras palavras, Deus pergunta: qual é a vossa? Por que andam a dizer que estão a sofrer por causa dos pecados dos vossos pais? Nunca mais digam isso. A alma do pai é minha, a alma do filho também é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sim, cada pessoa responde diante de Deus somente por si. É o que nós aprendemos ali. Segundo, um homem bom pode ter a infelicidade de ter um filho ladrão e assassino. Não julgues um pai pelos erros dos seus filhos. Vê o que diz Ezequiel. Se um homem justo gerar um filho ladrão, derramador de sangue, não responderá pelo filho. Versículos 5 a 13. Terceiro, um ladrão e assassino pode gerar um filho justo. Não julgues os filhos de um bandido pelos atos de seu pai. O filho não morrerá pela iniquidade de seu pai. Lemos nos versículos 14 a 18. Quarto, o perverso pode-se converter. Por outras palavras, não julgues o perverso que se converteu como se isso fosse uma impossibilidade. Todavia, não cometamos perversidades, mas se de facto isso acontecer e a pessoa se arrepender,
Então Deus promete perdoar os seus pecados e de todas as iniquidades que cometeu não haverá lembrança contra ele. Lemos isto nos versículos 21 a 23. Quinto, o justo que se desviar cairá em desgraça. Mesmo que tenha sido bom e justo toda a vida, se alguém se desviar de todos os atos de justiça que tiver praticado, nós lemos, não se fará memória. Versículo 24. Então, é verdade ou não é que a última impressão é que fica? Resumindo, Deus julgará cada um segundo os seus caminhos e faz-nos um convite apaixonado, maravilhoso e irrecusável. Espero que o escutes. Lemos assim: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois porque morreríeis? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Versículos 30 a 32. Conclusão. Acima de tudo, devemos amar a verdade. Não importa, como se diz na Marinha, o que a voz da habita diga, ou seja, o que se diz nos chamados bastidores, o que se diz por aí nos corredores. Repito, independentemente do que a voz da habita diga, é a última impressão que realmente fica, que verdadeiramente fica. Sabes que com o Evangelho, quando este é ouvido, na maioria das vezes a primeira impressão não é boa. Tem sido assim com muitos. Mas não te deixes enganar, porque a última impressão é a que realmente fica. E eu sei do que falo, porque a última impressão é a que me tem ficado, não a primeira. A primeira impressão só fica naqueles que são incapazes de ir além. Então a dica para estes que dou é a seguinte: conhecer para saber. Julgar só pela primeira impressão pode ser um enorme engano. Não sei qual tem sido a tua primeira impressão quanto ao que tens ouvido do Evangelho neste programa, mas sabe que a última impressão, no fim de tudo, é que vai contar. E a impressão no fim de tudo é maravilhosa. Então, se assim é, e é, como diz a Bíblia, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. É o farol que